Segundo bloco do Game Shark começando, estamos continuando a destrinchar a franquia Dragon Quest, que é uma das maiores franquias do Japão. Só que ela teve um pouquinho de dificuldade de expandir a popularidade fora do país. Isso porque séries como Final Fantasy e Persona são muito mais famosas no ocidente, enquanto Dragon Quest enfrenta até hoje problemas para publicar os jogos traduzidos do japonês pela procura não tão alta dos títulos em inglês, né, Lucas? Vamos tentar entender por que isso aconteceu. Porque esse RPG que ajudou a definir um subgênero não é tão famoso e tão conhecido assim no ocidente. Primeiro que o primeiro Dragon Quest, ele demorou 3 anos para chegar até o ocidente, né? Até a América, bro. Ele foi ser lançado em 1989 e assim, já era um game completamente defasado. E não só isso, como o primeiro jogo chegou muito tarde, todos os jogos subsequentes também demoraram um pouquinho para desembarcarem no ocidente. Outro problema, bro, é que Dragon Quest foi lançado no ocidente com outro nome. Ele foi chamado aqui de Dragon Warrior. Isso porque a Enix temia um processo por direitos autorais, já que Dragon Quest era o nome de um jogo de tabuleiro aqui. Então eles preferiram mudar o nome da franquia, mas também não ajudou em nada em fazer ela ser conhecida por aqui. E a Enix tinha dificuldade de publicar os jogos de Dragon Quest no ocidente naquela época. Em comparação, Final Fantasy se beneficiou de um acordo com a Nintendo para a publicação de games localizados no ocidente. O fato de Final Fantasy ser referência para JRPGs no ocidente é puramente uma questão de timing. Isso porque quando o Nintendinho foi lançado, o primeiro Dragon Quest era o jogo que todos estavam jogando. Só que quando o PlayStation saiu, o Final Fantasy VII era o game do momento, enquanto o Dragon Quest ganhava títulos apenas em japonês. É natural que pra galera aqui as memórias de infância estejam mais relacionadas com Final Fantasy e não tanto com as histórias de Dragon Quest, né, Lucas? É uma franquia nichada aqui no Brasil, especialmente. Totalmente, bro. A franquia da Dragon Quest só passou a investir no ocidente mesmo a partir do 8º título, né? Lá com Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King, que foi lançado em 2004 no Japão, Bruno Penilhas, e só chegou aqui nos Estados Unidos em 2005. Esse foi o primeiro jogo da franquia em 3D e contou com a ajuda do pessoal da Level 5, que é um estúdio que a gente conhece por Ni no Kuni. Level 5 tem uns trampos bem bacanas, inclusive Ni no Kuni é lindíssimo. Bom, Journey of the Cursed King tem muitos minigames, finais alternativos e traz de volta a captura de monstros para a franquia. O jogo teve novamente Akira Toriyama envolvido ali na criação dos designs e com uma curiosidade dessa vez. Dragon Quest VIII tem uma mecânica em que os personagens podem acumular raiva para dar ataques mais fortes. Você conseguiu associar? A ideia lembra bastante o conceito do Super Saiyajin que Toriyama criou pro Dragon Ball. Toriyama é bem serelepe, né, bro? Ai. E tem uma curiosidade, bro, que até hoje tem Dragon Quest que não foi lançado no ocidente, como é o caso do Dragon Quest X. Ele é um MMORPG que foi lançado apenas no oriente, então só tá disponível em línguas orientais. E assim, é um jogo que parece ser promissor. Nunca joguei por motivos óbvios, não sei japonês, mas o que a gente vê do jogo é que ele tem todo um sistema de jobs inspirados na franquia, tem todos os personagens que a gente aprendeu a amar ao longo dos anos. E assim, como o Dragon Quest X não chegou por aqui, quase que o Dragon Quest XI também não chega. Pois é, o Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age foi lançado para o 3DS no Japão em 2017, só aparecendo por aqui em 2018 já no PlayStation 4 e nos PCs, e recentemente saiu uma versão para o Nintendo Switch também em 2019. O Yuji Horii pediu que os fãs continuassem comprando o jogo para garantir que novos títulos fossem localizados para outras línguas além do japonês, mas meu brother, não é tão simples assim, né? Para comprar o game, a galera também precisa curtir a franquia e conhecer a franquia. Bro, o que a gente sabe até agora é que Dragon Quest XI vendeu mais ou menos 5 milhões de unidades, o que é um número ok, né? É bom. Tá ali. É bom, Sim. O jogo ele se passa novamente num mundo aberto, muito colorido, como a gente falou que os jogos sempre estão nesse ambiente, né? E você dessa vez é a reencarnação do herói da luz que precisa salvar o seu reino. O game tem facilmente aí, Bruno, umas 150 horas de conteúdo. Então você vai andando de cidade em cidade, cada cidade tem seu problema, e aí você resolve o problema e geralmente conquista um novo aliado nessa cidade.
Vale a gente cravar que Dragon Quest talvez seja uma das franquias mais tradicionais do mercado. Isso porque Final Fantasy mudou o estilo das lutas para uma dinâmica com mais ação. A gente viu essa mudança mais pontual ali com Final Fantasy XV. Só que Dragon Quest ainda mantém os combates por turnos como eram nos primeiros títulos. O que mais chega perto de uma mudança, assim, de uma novidade mais diferenciada, assim, são as câmeras e as movimentações, que são livres durante as batalhas, apesar de obedecerem o seu momento de atacar e o momento do inimigo atacar também. Pro bem ou pro mal, Dragon Quest é uma franquia que parou no tempo. E assim, tanto nessa questão do clima fantasioso dos primeiros títulos, como também em mecânicas, né? Os jogos são jogos ainda estritamente por turnos. E assim, tem gente que gosta, mas tem gente que pede um pouquinho mais, né, Bruno? Vale a gente mencionar também que talvez o jogo mais conhecido do Yuji Horii no ocidente não seja um Dragon Quest específico, mas sim Chrono Trigger. Em 1995, além do meu nascimento, aconteceu uma coisa pontual aí pro gênero de RPGs. O criador de Dragon Quest, ele se uniu ao produtor de Final Fantasy, o Hironobu Sakaguchi, e também ao Akira Toriyama, para criarem esse que é um dos RPGs mais aclamados de todos os tempos. E aí essa união fantástica de desenvolvedores para um único projeto mais tarde ficou conhecida como a Equipe dos Sonhos. Olha, Lucas, eu ainda não joguei Chrono Trigger. Esse é um jogo que passou pra mim do Nintendinho, porque eu já falei aqui várias vezes, eu ia na locadora, eu só queria ver Mario, Donkey Kong, jogo do Rei Leão e jogo da Aladdin. Eu não sabia que Chrono Trigger existia. Eu preciso jogar, eu preciso botar isso em dia, mas tem uma questão, uma revelação que eu vou fazer aqui em rede nacional. Eu não sou a maior fã de RPG por turno. Bro, e tem que gostar um pouquinho, porque jogos de RPG antigos, eles precisam de grind, precisam de um certo tempo de dedicação, são muitas horas, mas Chrono Trigger até hoje é um jogo muito atual, tá? É um jogo que te emociona, te envolve, olha, obra-prima, Equipe dos Sonhos, como você bem disse. Mas agora voltando a falar de Dragon Quest, Bru, até que essa franquia poderia ter sido muito conhecida aqui no Brasil. Isso porque o desenho que adaptava o mangá de Dragon Quest foi exibido na TV aberta, aqui no SBT em 1996. O desenho se chamava Fly, o Pequeno Guerreiro. Passava no programa do saudoso Sérgio Malandro e nas manhãs de sábado do SBT. A questão que... E foi bem mesmo, porque... Como a gente viu, o título do desenho não tem nada com Dragon Quest. A marca Dragon Quest foi removida do título de Fly, o Pequeno Guerreiro. Isso porque as primeiras dublagens aí, elas foram feitas na época em que a franquia se chamava Dragon Warrior aqui. Então, qual é a questão, Bru? Como a franquia de jogos chegou no ocidente com o nome de Dragon Warrior, não tinha sentido colocar Dragon Quest na dublagem europeia de Fly, o Pequeno Guerreiro, então acabou o nome do jogo ficando de fora da sua adaptação animada. Sim, a animação até que fez sucesso, mas era muito difícil você conseguir relacionar o Fly com o Dragon Quest, se você não conhecesse os jogos, né? Era praticamente impossível. E nesse desenho a gente segue as aventuras de um garoto de 12 anos chamado Dai, que sonha em ser um herói. O personagem foi rebatizado de Fly no ocidente por um motivo bem simples. Para evitar a associação com a palavra die, que é morrer em inglês, rolou essa mudança aí de nome. Essa adaptação ela cobriu cerca de 10% do mangá mais famoso de Dragon Quest no Japão. E assim, Fly, o Pequeno Guerreiro não é a única adaptação da franquia. A gente tem ainda outros filmes, tem o filme da Netflix e tal. E assim, ela é a mais conhecida porque realmente adaptou a obra mais memorável de Dragon Quest, que é o Dragon Quest The Adventure of Dai, um mangá publicado entre 1991 e 1996 na Shonen Jump. Tem uma curiosidade aqui, é que esse mangá vendeu mais de 50 milhões de unidades no Japão. É impressionante. É impressionante o tamanho de Dragon Quest no país. Inclusive, tem mais números, mas a título de comparação, Dragon Quest The Adventure of Dai vendeu mais que Cavaleiros do Zodíaco. Bom, essa animação ela não teve diretamente o envolvimento de Akira Toriyama e do próprio criador de Dragon Quest, mas usou a base que os dois artistas criaram na franquia nos games. Uma coincidência é que a clássica abertura de Fly aqui no Brasil foi cantada por Rodrigo Firmo, que também é a voz do primeiro tema de Dragon Ball Z, saudoso tema, inclusive.
Xalá, era maravilhoso, né? Essa música é ótima. Dragon Quest The Adventure of Dai ganhou uma nova adaptação em anime, já que o desenho Fly, o Pequeno Guerreiro, acabou não adaptando toda a obra, e ela pode ser vista inclusive por gente aqui, o pessoal brazuca que assistiu o desenho no SBT, porque ela tá legendada na Crunchyroll. Então quem quiser pode fazer a assinatura aí e conferir essa nova versão de um dos animes mais famosos baseados em Dragon Quest, bro. Olha, e atualmente vale mencionar que a Square Enix tem vários projetos da série Dragon Quest em desenvolvimento, incluindo um Dragon Quest XII e Dragon Quest The Adventure of Dai, um action RPG com um herói do anime. Você tá empolgado para esses lançamentos, Lucas? Tô muito empolgado e vale mencionar aqui, bro, que a Square Enix marcou um evento para falar de Dragon Quest, para falar dos 35 anos da franquia. Ele acontece na semana que vem, então é bom ficar ligado. Eu tenho meu palpite, eu acho que eles vão vão mostrar mais do Dragon Quest Monsters novo. Então, vamos ver aí o que vai ser. Dragon Quest vem cada vez aparecendo mais, o Dai virou um personagem do Jump Force, a gente também tem a adição do Hero no Super Smash Bros. Sim. E a gente sabe que tem o Dragon Quest XII em desenvolvimento, então esses 35 anos da franquia tem tudo, para fazer a série ficar cada vez mais conhecida. Galera, agora o Game Shark vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque no próximo bloco tem gameplay de Dragon Quest XI com Claudio Prandoni.